a defesa dos direitos do cidadão é a Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem conquistou essa boa fama ainda na época da ditadura. Era uma das poucas entidades que podiam lançar a mão dessa bandeira. O Contraponto de hoje vai conversar com o advogado Marcos Colares, que é membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB. Tudo bem? Marcos, esse é um problema de país atrasado, mesmo direitos humanos? Não, eu discordo. Você discorda? Na verdade, é um problema de país do ponto de vista globalizado, que você vai encontrar em facetas diferentes no mundo inteiro. É óbvio que em países como o Brasil, esses problemas vão estar muito mais vinculados ao respeito aos direitos fundamentais e ao fosso social, como você chamava a atenção. Você vai encontrar, por exemplo, na China, vai encontrar nos Estados Unidos, perspectivas também importantes na defesa dos direitos humanos. Mas será que quando os direitos humanos são atacados, será que não é um problema só de agressão à lei, não? Não, o que acontece muitas vezes é o quê? Hoje os direitos humanos a nível internacional vem sendo pensado também na perspectiva econômica, política e social. No que diz respeito à perspectiva política, a gente desenvolveu isso muito bem durante os anos 60, os anos 70. A questão econômica hoje, ela tomou uma outra feição. Ou seja, a globalização, que em princípio era uma questão econômica, começou a criar uma série de atos sociais. Então você vai ter problemas hoje na Europa, vai ter problemas hoje no Canadá, vai ter problemas nos Estados Unidos. E no que diz respeito à questão cultural, isso é mais grave, porque todo o processo de globalização também gerou uma espécie de geleia global. Então o próprio conhecimento tem sido massificado e tem gerado problemas que a gente considera hoje a nível Mas da vocês ONU, falam de gerar problemas como se antes eles não existissem e fossem uma consequência da globalização, isso. Mas... Não, eles já existiam, Eu acho, eles foram será que a humanidade, né? não se aprimorou muito mais, não, do que antes? Agora, esse fosso que você falava do ponto de vista econômico, ele vai gerar em relação às relações de poder, no que diz respeito ao conhecimento, um outro fosso. Quem é que tem acesso, por exemplo, a esse tipo de informação mais elaborada? Eu tenho um programa na rádio, aqui em Fortaleza, vinculado à Faculdade de Direito. Todas as vezes que eu vou dizer o e-mail do programa, dá um engasgo na garganta, porque eu sei que boa parte dos ouvintes dos programas de rádio não tem acesso a esse meio de comunicação midiático, globalizado, de alta tecnologia, no mundo contemporâneo. Então, esses fossos, eles foram, digamos, sofisticando. Hoje, quando a gente fala em internet, por exemplo, nós falamos de uma faixa etária, nós falamos de um poder aquisitivo e de um certo matiz social. Então, a questão dos direitos humanos também entra nesse tipo de elaboração. A falta de acesso a determinados meios, ao computador, por exemplo, à internet, isso. Você acha que isso é uma agressão aos direitos humanos? Em direitos humanos de quarta geração, quando na questão dos direitos humanos de terceira geração, a gente já englobava o meio ambiente, e boa parte das discussões em relação ainda ao meio ambiente não foram superadas, né? Você vê, por exemplo, o que aconteceu recentemente na reunião dos 8 países do mundo. É verdade. Ok, em 30 segundos nós voltamos e vamos conversar com o advogado Marcos Colares sobre o programa da OAB que está começando agora, já começou essa semana, não é isso? Então, educação para direitos humanos, e no próximo bloco conversaremos sobre isso. Contraponto Conversa, volta a sua conversa com o advogado Marcos Colares da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB. Marcos, a OAB tem uma programação anual, né, que é uma coisa meio parecida com a campanha da fraternidade da CNBB. Qual é o tema desta vez? Desta vez é a educação para os direitos humanos, né? Uma perspectiva de trabalhar não só a nível da própria OAB, mas trabalhar também com a sociedade, com universidades, com escolas de nível médio, na formação de discussões e problematização sobre direitos humanos. Há direitos humanos quando se fala em trânsito, há direitos humanos quando se fala, por exemplo, direito do consumidor, há direitos humanos em não se conhecer, por exemplo, os direitos fundamentais colocados na Constituição, há direitos humanos quando eu falo em questão agrária. Então, discutir com a sociedade esses problemas e como ela pode interferir com relação a isso. Pelo visto, está embutida aí uma crítica ao próprio sistema de ensino brasileiro que não trata dessas questões aí, não é verdade? Pois não. Você vai ver que, por exemplo, alguns estados, eles criaram as semanas dos direitos humanos, né, alguns municípios também, e alguns deles levaram muito tempo para poder operacionalizar as próprias leis. Na OAB, na verdade, nós não estamos propondo, como algumas instituições propõem, a criação de uma disciplina, mas que ela seja intermeada nas disciplinas que já existem, história, geografia. De certa forma isso existia na época da ditadura, né? Mas que era educação moral e cívica, né? SPB. Na universidade tinha uma cadeira também, como era o nome? Era Estudo de Problemas Brasileiros. EPB 1 e 2. Isso. Né? Na verdade era uma coisa, tinha um componente autoritário nela, mas que pelo menos tinha essa via aí de expor um conjunto de leis e tal, que regem o país, direitos e deveres do cidadão. Eu fui professor de OSPB, então eu falo assim muito à vontade,
Porque, na verdade... Eu fui um bom aluno de USPB. Oh, coisa boa. E o que aconteceu é o seguinte, o regime militar, ele criou a disciplina, e aí teve o aspecto ditatorial de criar uma disciplina, mas não estabeleceu um programa. Então, o professor tinha uma liberdade muito grande de construir um programa dentro daquelas disciplinas. Geralmente eram, o que a gente chamava na época, umas leituras progressistas, né? Dentro da cadeira de Você USPB. tinha, por exemplo, a oportunidade de discutir direito de família, que é um foco muito grande de interesse no adolescente, né? Você tinha a oportunidade de discutir direito constitucional, questões relativas à sociologia. E hoje ficou um certo vácuo. Algumas escolas, principalmente as escolas particulares, criaram disciplinas com conhecimento voltado para atualidades. Mas, no fundo, elas não têm um grau de profundidade, porque não tem também uma programação específica a ser ministrada, né? E essa campanha da OAB começa quando? Ela começou já agora, a partir de março, ela está em fase de gestação. Nós temos na OAB uma entidade chamada ENA, a Escola Nacional de Advocacia. E um dos projetos é que a ENA possa promover, a nível nacional, um curso virtual, a nível de pós-graduação, onde não só advogados, mas profissionais de outras áreas que têm interesse em qualificar-se em direitos humanos, possam fazer esse curso em qualquer lugar do Brasil. Marcos, a gente conversava até há pouco tempo aqui, dois crimes agora no Ceará que chamaram muita atenção da sociedade, e os dois envolveram advogados, ou pelo menos eles são suspeitos. E são crimes bárbaros, hediondos até. Isso é um problema, será que há algum problema na formação do advogado? Será que ele se acha intocável? Será que ele se acha acima dos cidadãos comuns? Isso é um problema da escola, da formação? Qual é o problema? É muito genérico para a gente discutir, inclusive, claro, por é tão verdade. pouco tempo. Mas o que a gente pode ver é o seguinte, há uma preocupação da OAB com a questão da ética. Sim. Então, por exemplo, em 98, a OAB elegeu como prioridade para o ano de 99 a ética na advocacia. Começou uma campanha a nível nacional discutindo como edificar uma relação com a sociedade no que diz respeito à ética. Já a partir do ano 2000, nós criamos o selo OAB Recomenda, onde a OAB passou a preocupar-se com os cursos de direito na formação na advocacia. Importante. Então, creio que é possível que, de alguma maneira, a gente possa estar contribuindo na desmistificação dessa imagem, se é que ela está consolidando. Uma pergunta delicada aqui para a gente fechar, eu quero que você responda com muita rapidez. Você não acha que o presidente da OAB devia ficar de fora desses casos tão polêmicos, não, secretário advogado, por favor? Mas o que a gente tem que ver é que o presidente da OAB, enquanto advogado, ele está fazendo também o seu exercício do seu ministério. Se ele considerar pessoalmente, aí é de foro íntimo, que não deve responder por aquela ação na condição de advogado, aí sim ele poderá não responder. Ok, sim, né? E é muito importante no país como o nosso esse tipo de atuação, esse tipo de postura da OAB. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fábio.